O tema da pregação hoje é a revelação de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos os que lhe havia sido dito sobre o menino. E todos que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. Verso 20. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Então, o tema da pregação é a revelação de Deus. O judeu, desde sua infância, ele aprendia sobre a vinda do Messias. E ele orava e esperava pelo Messias. E esses pastores provavelmente aprenderam isso com seus pais, de que o Messias um dia viria. Esses pastores aqui, eles são literalmente pastores de ovelhas. Não são pastores, como hoje, de pessoas. Eram pastores de animais. E um dia, esses pastores se levantam na madrugada para realizar o seu serviço comum. Um serviço, naquela época, sem destaque, sem prestígio, e que era também desprezado por muitos. Esse serviço não era realizado pelos ricos, porque era um serviço que se fazia à noite, de madrugada, era por pessoas mais simples. Na verdade, os ricos, eles pagavam os pastores para cuidarem do seu rebanho, de suas ovelhas. E, de repente, neste lugar, o texto diz que foi à noite, no campo, eles são surpreendidos por uma visita angelical. Um anjo do Senhor aparece para eles. Depois nós vemos aqui que uma multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E é para esses homens simples e desprezados por muitos que Deus se revelou. Esse trabalho, então, era um trabalho de desprezo, um trabalho simples. Você se lembra de Davi? Davi foi visitar os seus irmãos na guerra. Lá Golias estava afrontando o povo de Israel e estavam lá os seus irmãos. Seu pai, Jessé, mandou Davi ir até lá, o jovem Davi, que cuidava de ovelhas de seu pai. E aí, quando ele chegou lá, começou a perguntar sobre o que estava acontecendo na guerra. Os seus irmãos eram soldados e era um trabalho de prestígio, honrado por muitos, porém o de Davi não. O de Davi era desprezado. Tanto que quando Davi começou a fazer perguntas, eles exortaram Davi: O que você está fazendo aqui? Por que você não volta lá para casa para cuidar das poucas ovelhas que você tem lá? Então ele foi desprezado pelo seu trabalho. E é para pessoas simples e em locais simples e desprezíveis que Deus muitas vezes se revela. É para esses que Deus continua se revelando hoje. Para pessoas simples. Por isso hoje é aqui na igreja, para mim e para você. Pessoas que ninguém conhece, sem fama alguma, que Deus continua se revelando. Pois para o mundo a igreja é algo desprezível. Algo sem importância nenhuma. Mas é aqui que Deus continua se revelando, para mim e para você, pessoas insignificantes aos olhos do mundo. Então, em primeiro lugar, hoje, nós iremos ver que Deus
se manifesta a pessoas comuns. O anúncio do nascimento do Salvador é feito, então, por um grupo de pastores comuns. César estava no trono, o sumo sacerdote lá no templo, os líderes, a nata de Israel, estava lá em Jerusalém, né? Estavam lá na capital. Mas o Senhor se revela a esses homens comuns, lá no campo, à noite, possivelmente pobres, como eu já disse. Não eram ricos. Os ricos contratavam os pastores para cuidar do rebanho. Deus então aparece para esses homens simples e pobres. Então você quer dizer que o rico, ele não pode ter um encontro com Deus? Sim, pode. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Na Bíblia nós vemos homens ricos como Abraão, Jó, José do Egito, Salomão, José de Arimateia, Cornélio, Lídia. Essas pessoas eram ricas e tinham algum prestígio. Mas podemos ser ricos financeiramente, mas é necessário sermos pobres de espírito e ter um coração humilde diante de Deus. Senão você nunca irá enxergar quem é Deus, quem é o nosso Jesus Cristo. E segundo Jesus Cristo, poucos são os ricos e poderosos que recebem esse encontro. Por isso que ele diz lá em Mateus 19, 24, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. São poucos, mas para Deus nada é impossível. Paulo também disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 26, irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então Deus escolheu aqueles pastores simples, pobres, e assim Deus tem feito, ainda tem feito hoje, tem se revelado a pessoas simples, humildes e pobres. Então só há uma forma de enxergar a Deus, é sempre de joelhos, com humildade, reconhecendo as nossas limitações, nossas fraquezas, nossos pecados. Assim enxergaremos Deus. Por isso que o arrogante não pode, ele não enxerga Deus, ele confia na sua riqueza, na sua fama, no seu poder, na sua inteligência. Essas pessoas não conseguem enxergar a Cristo, porque elas não se enxergam como a Bíblia descreve que elas são: pobres e miseráveis, pecadores e depravados. No verso 9, nós vemos o anjo aparecer então diante desses pastores, e diz assim: e o anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Diante da aparição do anjo, eles ficaram com muito medo. Não foi pouco, foi muito. E hoje é estranho nós vemos em inúmeras igrejas pregadores, pastores dizendo que estão vendo Deus, estão vendo um anjo. Estou vendo um anjo lá na porta, estou vendo um anjo lá no altar, né? Estou vendo um anjo lá fora, no teto. É estranho, e eles não ficam com medo. A maioria das vezes, quando um anjo aparece para o povo, eles ficam tremendo de medo. E aqui, né, não é diferente. Os pastores também ficaram com medo. Mas aí no verso 10, o anjo consola aqueles pastores. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Né? Ele usa o termo novas de grande alegria. Aqui é uma boa notícia, mas não é uma boa notícia, é a boa notícia. Não é apenas mais uma notícia boa, mas é a notícia maravilhosa e boa. As novas de grande alegria são o próprio Evangelho. Foi aqui o anúncio da encarnação de Jesus Cristo. Não é apenas uma informação agradável, mas a revelação do plano eterno de Deus se cumprindo. Foi isso o que os anjos vieram trazer. Pense nisso, desde lá do Jardim do Éden, a humanidade estava em trevas, caída em seu pecado. Aí a vinda de Jesus, nascido na humildade, uma manjedoura, é o brado de que o Salvador prometido chegou. Então é a manifestação
da soberania de Deus, da fidelidade de Deus. Então eles estavam trazendo esta notícia aguardada por toda a humanidade. Como eu já disse em outra pregação, nós temos a certeza que Cristo já veio. Mas imagine aqueles homens, de Gênesis até Jesus, eles não tinham a certeza de que o Messias viria. Muitos morreram e não viram o Messias. O Messias não havia vindo ainda. Nós já sabemos os detalhes da vinda, da encarnação, da ressurreição, da ascensão de Cristo ao céu. Nós sabemos de todos os detalhes. Aqueles homens não tinham essa notícia, mas agora, naquele exato momento, estava acontecendo essa notícia maravilhosa, essa boa notícia, o Evangelho. Nós não éramos dignos, não poderíamos salvar, mas Deus, em sua infinita misericórdia e poder, agiu na humanidade. O Verbo se fez carne. Então essa era a boa notícia. E para quem são as boas notícias? O anjo vai dizer: trago boas novas de grande alegria para todo o povo, para todos. Não só para uma elite, não só para os reis, não só para os sacerdotes, não só para o povo judeu, mas para todos os povos, sem distinção. Você se lembra da promessa feita a Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então as profecias estavam se cumprindo naquele exato momento. Deus veio então trazer essa notícia para todos os povos, ricos e pobres, homens e mulheres, negros e brancos, brasileiros e africanos, todos os seres humanos. Esse foi o princípio então da minha e da sua redenção, né? Aqui nós conseguimos perceber a implicação disso na nossa vida. Por quê? Porque se o Messias não houvesse vindo, se o Messias não tivesse vindo, ter sido encarnado, vivido, ido para a cruz, morto, ressuscitado, todos nós hoje estaríamos no inferno. Todos nós iríamos como uma bala para o inferno. Então por isso que essa é a boa notícia, o Messias veio. O Messias, o Salvador do mundo veio. Então devemos sempre agradecer ao Senhor, porque o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, né? Muitas pessoas dizem que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio há quase 2000 anos atrás. No verso 11, o anjo continua dizendo: é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aqui o anjo nos dá um detalhe crucial. Ele diz que é na cidade de Davi. Aqui não é um mero detalhe geográfico. Aqui é uma confirmação profética e teológica. Porque aqui era o cumprimento da profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena é entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A cidade de Davi era a cidade de Belém. Ela era conhecida como a cidade de Davi, porque Davi era de lá. Então o nascimento de Jesus em Belém, né, a cidade natal do rei Davi, cumpre a antiga profecia, mostrando então, mais uma vez, a fidelidade de Deus. No verso 11, o texto diz que vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo, sim, Ele é, né, o nosso guia. A Bíblia diz que Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso exemplo, o nosso mestre, mas acima de tudo, Cristo, Ele é o nosso Salvador. Lá em Mateus, no capítulo 1, verso 21, nós temos mais detalhes do discurso do anjo, né? Ele diz que Jesus viria para salvar o povo de seus pecados. Então Cristo é o Senhor, é isso que o anjo está anunciando. Mas salvador do quê, né? Salvador dos pecados. Muitas pessoas buscam a Cristo para salvá-las da miséria, do desemprego, de uma vida sem marido, de uma vida no anonimato, de uma vida sem fama. Esse é o motivo que as pessoas buscam Cristo, para ser o salvador dos seus problemas, né, terrenos, materiais. Mas Cristo, o principal motivo dele, é vir nos salvar dos nossos pecados. No verso 12, o anjo continua: e este será o sinal para vós.
achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. As profecias diziam que o Messias ele seria rei e poderoso. Você se lembra de João Batista? João Batista estava lá batizando no Jordão e ele disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. O anjo também havia anunciado a Maria, dizendo que o menino, o Messias, o Jesus, ele seria grande, né? Ele será grande. E agora nós vemos o Messias, o menino Messias, nascendo envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Às vezes é fácil, nós vemos Deus fazendo grandes coisas, né? Por exemplo, o povo lá no Egito, né? Quando fugiu do faraó. Foi fácil ver Deus abrindo o Mar Vermelho. Lógico que ele é Deus e derrubou os inimigos. E as pessoas glorificavam. Miriam tocou o seu tambor. Ali eles enxergaram Deus. Mas enxergar Deus usando fraldas, envolto em panos, não é para qualquer um. É apenas para os simples, os humildes, aqueles que estão ligados com Deus. E ele fez tudo isso para confundir os sábios. Ao invés de nascer num palácio, numa cidade, né, que seria talvez a capital ali de Israel, Jerusalém, ou nascer em uma família muito rica, não, ele nasceu em uma família pobre, que morava num vilarejo de Nazaré, e que foi agora para ali Belém e nasce numa manjedoura. E o menino usando fraldas. Jesus fez tudo isso, Deus fez tudo isso para confundir os sábios desse mundo. Quando você olha para a Bíblia, você vê que as parábolas muitas vezes eram para confundir os arrogantes e poderosos. Olha o que diz Lucas 8:10. Então ele disse, né, Jesus: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, Jesus ele se revela aos humildes, aos simples. A vida de Jesus foi uma grande parábola. Para quê? Para que apenas os humildes o enxergassem. Você se lembra que Anás e Caifás, que eram sumo sacerdote, não enxergaram a Cristo? Mas o mendigo, Bartimeu, que era cego fisicamente, ele enxergou o Messias, né? Ele clamou quando Jesus passava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se revelou àquele humilde, né, homem debilitado, cego, mendigo, mas Jesus não se revelou a Anás e Caifás. Isso é um mistério. É um mistério. Por quê? Porque Deus ele se revela para pessoas humildes, pessoas que têm um coração quebrantado, espírito, né, quebrantado, um coração humilde diante dele. Então esse é o primeiro ensinamento desse texto. Deus se manifesta a pessoas comuns. Em segundo lugar, siga os sinais de Deus em sua vida. Muitos na Bíblia tiveram mais facilidades para seguir e compreender os sinais de Deus. Como eu já disse, o povo no deserto. O povo no deserto conseguiu compreender e enxergar os sinais de Deus na vida deles, apesar deles verem claramente o poder de Deus, eles eram incrédulos, né? Deus fez tantas maravilhas e mesmo assim eles murmuravam, pecavam a todo momento. Mas estava claro ali o sinal de Deus na frente deles. A Bíblia diz que Deus não só abriu o Mar Vermelho para eles passarem, mas a Bíblia diz que de dia havia uma nuvem, uma coluna, uma nuvem, né, que os cobriam e guiava eles. De noite, por conta do frio no deserto, que era demais, tinha também uma coluna de fogo que os guiava e os aqueciam. Eram sinais, né? O maná descia do céu. Quando estava lá na tenda e Deus vinha falar ali com o povo, uma fumaça descia. Então eles viam esses sinais e eles compreendiam que Deus estava ali. Moisés, por exemplo, falava face a face com Deus.
Então Deus, algumas vezes, se revela de maneira mais clara, mas nem sempre. Deus deixa explícito os seus sinais. E como está relatado aqui no verso 12, Deus também lhe deixa um sinal. E este será o sinal para vós, para os pastores. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então Deus deixou um sinal ali também. Deixou implícito. E não deixou explícito, né? Estava ali, foi uma insinuação, né? O anjo, ele não os mandou ir para Belém, mas ele insinuou, né? Este será o sinal, vocês vão achar o menino envolto em panos. Mas não disse para eles, vão lá até Belém para vocês verem. Ele só disse, vocês vão achar. Só que eles entenderam o que Deus estava querendo dizer, o sinal que Deus estava mandando. Porque no verso 15 e 16, diz que após eles ouvirem todas essas coisas do anjo, eles foram com toda a pressa, eles foram rápidos, lá para Belém. Eles, vamos agora, vamos já. Vamos para lá, para vermos, né? Vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Eles foram correndo, eles entenderam o sinal de Deus. E o que eles fizeram? Eles obedeceram. Entenda que este mesmo sinal de Deus acontece em todos os cultos. Todos os cultos Deus está enviando um sinal. A diferença é que o mensageiro hoje não é um anjo, mas um pregador que interpreta o texto de maneira correta, de maneira fiel. Então, toda vez que a palavra de Deus é pregada de maneira fiel, é um sinal de Deus para a minha e para a sua vida. Todo culto, Deus está nos dando sinais do que devemos fazer. O problema é que muitos não estão atentos e vigilantes como esses pastores estavam. Eles entenderam. Aliás, essa era a característica de um pastor de ovelhas, estar atento aos mínimos detalhes da noite. Por quê? Poderia vir um lobo, um animal selvagem, matar as ovelhas. Então eles tinham que ficar atentos, vigilantes a qualquer sinal diferente. E naquele dia não apareceu um lobo nem um animal selvagem, apareceu um anjo, e eles conseguiram compreender tudo o que estava acontecendo. Eles trabalhavam de madrugada, né? A qualquer momento, então, poderia aparecer aí uma ameaça aos lobos, e eles estavam atentos. Hoje, infelizmente, muitos, diante desses sinais de Deus no culto, estão distraídos, estão pensando no jogo de futebol, estão pensando no filme, na janta, na segunda-feira. Outros estão conversando, indo no banheiro, bebendo água toda hora. Esses nunca conseguirão entender os sinais de Deus para suas vidas. Esses vão entrar e sair do mesmo jeito. Não irão ver o que Deus exige da vida delas. Os filhos de Deus não podem viver distraídos no reino de Deus. Você se lembra da parábola das 10 virgens? A Bíblia diz que existiam 10 virgens, estavam indo ao encontro do noivo. 5 virgens eram prudentes, estavam ali com estoque, né? Estava com o estoque do azeite em suas lamparinas. Porém, havia 5 nécias, 5 loucas, que ao encontro do noivo, elas não se preocuparam em ter esse estoque. E aí, quando elas ouviram que o noivo estava chegando, elas pediram para as prudentes, me dê um pouco do azeite. Elas, não, nós não podemos dar, senão nós iremos ficar sem. E elas foram comprar. Quando elas voltaram, o noivo veio. Foram para a festa, e elas não puderam entrar mais para a festa. Então isso retrata a nossa vigilância. Não podemos ser distraídos no reino de Deus. Quando nós ficamos distraídos, pode ter certeza, Satanás não está. A Bíblia diz que ele ruge, né? Está ao derredor, procurando a quem tragar. Uma ovelha, sempre quando ela está distraída, ela é alvo fácil para o lobo, né? Para Satanás. Então nós, no reino de Deus, não podemos. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, nós devemos estar atentos aos sinais, ao que Deus está exigindo de nós em sua palavra. Aqueles homens ouviram os sinais do mensageiro de Deus e temeram. Eles ficaram cheios de temor a Deus. Eles tiveram uma santa reverência diante do que é sagrado. Hoje, irreverência é vista como progresso, sinal de inteligência. Muitos não temem tomar o nome do Senhor em vão. Muitos não temem respeitar os pais.
os líderes da igreja, não temem ferir a esposa, o marido, os filhos com palavras e ações. Portanto, diante dos sinais de Deus, dado através de sua palavra, faça como os pastores, corra, vá depressa, obedeça, para que você seja abençoado pelo Senhor. Foi isso que os pastores fizeram. Eles correram, foram depressa ao entender os sinais de Deus para suas vidas. Não fique adiando aquilo que deve ser feito hoje, porque acontece isso, né? Mesmo diante de uma exortação, um sinal claro, nós ficamos adiando para amanhã o que nós deveríamos fazer hoje. Mesmo sem uma ordem explícita, estava implícito o que os pastores tinham que fazer. Por exemplo, o médico. O médico, ele diz para você quando você vai no consultório, né? Ele vê os exames e aí daqui a pouco ele diz para você, ó, vou passar uma receita aqui para você, ele te entrega. Tem uns médicos que eles não gostam muito de conversar não, né? Ele só quer passar a receita para você, entrega na sua mão e nem fala quantas vezes tem que tomar por dia, né? Aí o farmacêutico vai falar para você, ó, tem que tomar sei quantas vezes por dia. Ele só faz a receita e te entrega. Ali, mesmo sem dizer que é preciso tomar, você sabe que tem que tomar. Você sabe que você tem que ir lá na farmácia comprar, mas ele não disse. É assim que acontece. Em cada mensagem da palavra de Deus, somos desafiados de forma explícita e implícita a agir. Quando a palavra de Deus é pregada e ela nos confronta, nós somos desafiados a fazer uma atitude, ter uma reação. E por que mesmo assim adiamos essa obediência, né? Que nós possamos hoje estar atentos à vontade de Deus, assim como esses pastores, agir e obedecer depressa, que não venhamos, né, adiar aquilo que tem que ser mudado em nossas vidas. Em terceiro lugar, a glória de Deus, glória a Deus e paz na terra, verso 13 e 14. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Talvez naquela noite, os melhores músicos estivessem cantando lá no palácio do imperador de Roma, ou no templo em Jerusalém. Mas um coral de anjos, com certeza bem melhor do que qualquer músico daquela época, estava lá no campo, louvando a noite, né, diante daqueles simples pastores, no escuro. Naquela época não tinha iluminação, estavam lá no escuro. Mas a Bíblia diz aqui que a glória do Senhor os cercou de resplendor, então houve ali, né, uma luz de LED lá no campo, sendo acesa pelos anjos. E houve ali um louvor, um coral celestial diante daqueles anjos, né? A glória de Deus. E eles cantaram, né? E louvaram, dizendo: glória a Deus. A glória de Deus, ela vem das maiores alturas. Ela vem do céu, vem do trono de Deus. A glória de Deus, ela transborda dos céus e permeia toda a criação. Nós vemos um vislumbre dela no pôr do sol, na complexidade de uma flor, no vasto oceano. Mas a glória plena, ela reside nas maiores alturas. É de lá, né, que emana toda a glória do Senhor. Lá em Isaías 42:8 vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a ídolos o meu louvor. Então aqui os anjos estão falando que a glória, né, glória a Deus nas maiores alturas. Deus está no trono, glória a esse Deus que está lá, e é de lá que vem a glória que inunda toda a nossa terra. E essa glória agora então sai da origem do céu para ser vista por nós seres humanos. O Verbo que era e estava com Deus desceu para trazer paz na terra entre os homens a quem Ele ama. É o que os anjos dizem. Ele veio, a glória, eles deram glória e disseram paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Por que paz na terra? Por que eles estão declarando isso, paz na terra? Porque através do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. E a partir de então nos tornamos inimigos de Deus.
Não estávamos mais em uma relação de paz com o nosso Criador, mas agora com a vinda do Messias, a encarnação do Verbo, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, essa paz é reestabelecida. Então essa é mais uma lição. Glória a Deus e paz na terra, através de Cristo. Agora nós temos paz com Deus. Outra lição, Deus se revela, mas seja bereano. Verso 15. E logo que os anjos se retiraram indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu e o que o Senhor nos revelou. Os pastores, após ouvirem e verem todas aquelas coisas, eles foram fazer o quê? Conferir. Os anjos disseram isso para nós, mas vamos lá conferir, vamos lá até Belém. Vamos ver se bate aquilo que eles disseram. Será que eles estão falando a verdade? E eles foram até lá conferir, e eles viram. O texto diz que eles chegaram lá em Belém e viram José e Maria e o menino na manjedoura, envolto em pano, certinho, bateu o que os anjos disseram. Então o que eles fizeram aqui? Conferiram. Eles foram bereanos. Nós cristãos também, diante de uma mensagem, dita por algum pregador ou pastor, nós devemos fazer como esses pastores. Conferir, não em Belém, na cidade de Belém, mas conferir nas Sagradas Escrituras. Esse é o dever de todo cristão. Devemos ser bereanos. Você se lembra de Paulo? O apóstolo Paulo estava pregando na cidade de Bereia. Paulo tinha fama de ser assassino, que estava perseguindo os cristãos. Mas aqueles homens, os bereanos, eles ouviram o que Paulo disse e eles foram conferir nas Escrituras. Será que é aquilo mesmo? E aí eles viram, não, o que Paulo está falando é a verdade. Paulo então elogia aqueles homens, dizendo que eles são excelentes, são nobres por ali fazer isso. E isso nós também deveríamos fazer. Não deveríamos engolir qualquer coisa. Hoje em dia tem crente que engole qualquer coisa. Ele ouve qualquer coisa na internet e ele está acreditando, não, nós temos que ir para a palavra. Conversou com alguém na rua, falou de Cristo, quando a pessoa fala eu acho, você já larga a mão. Eu acho. Isso nunca deve ser o nosso argumento, Se você acha alguma coisa, é melhor ficar quieto. Nós temos que ter certeza daquilo que nós falamos, Então nós precisamos ser bereanos. E aqui o texto também diz que o Senhor nos revelou. O Senhor nos revelou, para ver isso que aconteceu e o que o Senhor nos revelou. Veja, foi Deus que se revelou. Não foi o homem que achou Deus, Deus quis se revelar ao homem. Foi ele quem escolheu quem receberia essa notícia maravilhosa. E diante desses acontecimentos, o que os pastores fizeram? Eles voltaram para o seu serviço, como se nada demais tivesse acontecido? Não. Ouviram essa grande notícia, vamos voltar lá cuidar das ovelhas? Não. Olha o que diz o verso 16. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam, os pastores, ficaram muito admirados. Então esse é o segundo ensinamento, é o quinto ensinamento para nós desse texto. Pregue a todos o evangelho. Eles não ficaram calados diante daquela grandiosa notícia, daqueles acontecimentos maravilhosos. Eles saíram contando a todos. Contaram a todos, pregaram então a boa notícia. E nós temos contado a todos. Temos feito como esses pastores, pregado o evangelho a todas as pessoas. Você já pregou para todos os seus familiares? Você já pregou para os seus amigos? As pessoas que Deus colocou diante de você? Você está lá naquele trabalho. Você está lá porque Deus quer te usar lá. Ele quer que você pregue a palavra dele lá. Tem pessoas lá que precisam ouvir o evangelho. O cristão, ele precisa ser essa voz de Deus para este mundo que está nas trevas. Nós precisamos falar para todos. O que esses pastores viram era grandioso demais para não contar a todos. Eles não conseguiram ficar calados. Não, a gente não pode. A gente tem que contar isso que a gente viu. Isso é grandioso demais. E eles saíram anunciando tudo o que ouviram e viram, a falar a respeito do menino. Eles falaram sobre Cristo, Hoje, se fosse hoje, se um anjo aparecesse para alguém,
a pessoa ia sair testemunhando na igreja que viu o anjo. Né? Mas aqui não, o texto diz que eles saíram anunciando tudo que havia sido dito sobre o menino. Eles não ficaram maravilhados com os anjos. Talvez falaram sobre os anjos, mas o foco sempre o menino, sempre Jesus. E essa deve ser a mensagem do Evangelho, sempre Cristo. Agora, se a obra de Cristo na sua vida não te move a pregar o Evangelho a outras pessoas, acende aí o alerta. Acende o alerta porque só chegamos a uma conclusão. Jesus Cristo não é nada para você. Se você não fala de Jesus para ninguém, você está dizendo, isso não foi algo grandioso na minha vida, a vinda de Jesus foi algo simples, algo desprezível. Você está cuspindo na cruz de Cristo, na obra dele na cruz do Calvário. Mas se Cristo transformou a sua vida e tem transformado esta humanidade, você não pode ficar calado. Aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é incomodado pelo Espírito a pregar a palavra de Deus. Agora, se nós estamos calados, passamos a semana inteira sem pregar para ninguém, isso é um grande sinal, talvez que a gente nunca foi salvo. Talvez a gente está se enganando. Que Deus possa abrir os seus olhos para que você veja Cristo, como Ele é, a obra dele, pois isso é uma evidência de que você ainda não teve a revelação de quem é Jesus. Né? Pregue o Evangelho. 6º lugar, não fique só admirado com Jesus, porque no verso 18 diz que todos os que ouviam os pastores, eles saíram pregando, pregou para todo mundo. Os pastores ficavam muito admirados. O texto não diz que eles creram. Eles ficaram apenas admirados. Isso acontece com muitas pessoas. Ela vai na igreja, aí ouve uma pregação, ela fica admirada. Nossa, que palavra, que bênção. Mas não passa disso. Ela não passa disso, ela fica só admirada. Ficar apenas admirado com Jesus ou com uma pregação não vai te salvar. Você precisa ir além. Você precisa ver o que Deus exige de você. Se o pregador pregar de maneira fiel e a mensagem fizer que você fique apenas admirado, o pregador pode dormir tranquilo, mas você não. Você tem um problema. Você não pode apenas ficar admirado, você precisa agir. Você precisa examinar a sua vida, se arrepender e crer de fato em Jesus, confessar os seus pecados e mudar de vida. Muitas pessoas estão na igreja só admiradas com a palavra de Deus, com a igreja, mas não mudam, não agem, não ficam indignados com os seus pecados, com a sua vida longe do que Deus exige em sua palavra. Você está perdendo o seu tempo. Se arrependa hoje. Em 7º, glorifique e louve a Deus. No verso 20 vai dizer, e os pastores voltaram, depois de ter ido anunciado o Evangelho, a boa notícia, pregado o Evangelho. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo, o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. No verso 17 diz que eles estavam falando aos homens, eles estavam pregando. Agora no verso 20, eles estão falando com Deus. Eles estão se dirigindo a Deus. No verso 17, então, se dirigiram aos homens. No verso 20, estão se dirigindo e falando com Deus. Isso nos ensina que é fundamental não só falar aos homens sobre Deus, mas falarmos também com o nosso Deus. Às vezes tem pessoas que pregam, estudam a palavra, faz teologia, lê um monte de livro, enche de conhecimento, e ele fala tudo isso aos homens, mas ele não ora a Deus, ele não tem comunhão com Deus, ele não glorifica a Deus, ele não fala com Deus, ele não tem gozo em Deus. Talvez as motivações são erradas. Nós devemos ler a Bíblia, examinar a Bíblia, decorar a Bíblia, pregar o Evangelho, mas também devemos louvar e glorificar a Deus quando estivermos fazendo todas essas coisas. A Bíblia não é como um livro de história, um livro de ciência, um livro de química, que você vai ali só para adquirir conhecimento, não. A Bíblia tem mensagens espirituais. Aqui é a palavra de Deus. Quando nós estamos lendo, seja para pregar, seja para aprendermos, Deus está falando conosco. Nós devemos estar atentos.
no que Deus quer dizer além das letras. Devemos estar, com as antenas ligadas para sabermos o que Deus está falando conosco através de sua palavra. Toda vez que você abre a Bíblia e lê, Deus está falando com você. E você está falando com o seu Deus. Esse é o problema de muitas pessoas. Muitos pregadores têm muito conhecimento. São até PhDs em teologia. Você pergunta para ele algo sobre a Bíblia, ele sabe. Ele até tem uns versículos decorados. Pregam muito bem, têm uma boa oratória, de invejar. Mas usam todo o conhecimento adquirido não para glorificar a Deus, para a sua própria glória. Aqui o texto diz que eles estavam louvando e glorificando a Deus. Muitas pessoas pregam, são convidados para ir em muitas igrejas, são famosos, vendem livros, mas a glória deles é dividida com a glória de Deus. Eles querem glória para si. Não dão glórias a quem deveria dar. Porque o próprio Deus já disse que a minha glória eu não divido com ninguém. Toda a glória pertence ao Senhor, E foi isso o que esses pastores fizeram. Eles pregaram, eles anunciaram, mas no final eles deram glória a Deus, que diminua eu e que Deus seja engrandecido, Que nós possamos avaliar a nossa vida, que nós possamos examinar a nossa vida. Nós temos vivido como esses pastores, Você se lembra? Em primeiro lugar, Deus se manifesta a pessoas comuns. Você tem tido um coração quebrantado, humilde na presença do Senhor, disposto a aprender, a se render à vontade dEle? Você tem seguido os sinais de Deus em sua vida? Você tem estado atento à voz de Deus? O que Deus exige de você em sua palavra? Você tem dado glória a Deus? Você tem pregado o Evangelho às pessoas perdidas, para que haja paz na terra? Você tem sido um bereano diante da palavra de Deus, diante do que falam de Cristo para você, seja ouvindo uma pregação na internet, um amigo falando de Jesus, um pastor pregando, seja na nossa igreja ou outra igreja? Você tem sido um bereano? Você tem examinado? Ou você ouviu a palavra aqui, você não examina na Bíblia? Por isso que eu não coloco no slide a palavra que é pregada. Eu ponho os versículos aleatórios que não estão na palavra que está sendo pregada, para que você examine aí, você olhe aí na sua Bíblia. Se eu colocar tudo ali, vai chegar um momento que ninguém vai trazer mais a Bíblia, o pastor já vai pôr lá, não vou nem... Vai até tirar a Bíblia do celular. Então, nós desafiamos você a ser bereano. A gente está pregando aqui, examine aí na Bíblia. Às vezes a gente pode errar. E aí você pode dizer para nós, olha, o texto parece que não quer dizer isso não. Então seja um bereano. Também não fique só admirado com uma boa pregação, um bom sermão. Haja, mude e glorifique a Deus, Louve a Deus com a sua vida. Pregue o Evangelho às pessoas, mas também glorifique a Deus, Tenha comunhão com Deus em tudo aquilo que você for fazer.